Estamos aqui, né, para mais uma mesa do Simpósio Educação e Sociedade Contemporânea, Desafios e Propostas, Viver e Aprender, Educadores Espaços de Experimentação, Resistência e Superação, com homenagem especial, né, à professora Leila Medeiros de Menezes. E na mesa de hoje, nós vamos contar com a presença de três professoras, né, que têm passagem por esta universidade. Então, reforço, né, boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui conosco. A mesa, né, intitulada O Texto na Sala Presencial e Remota, como as linguagens e suas tecnologias constituem ancoragens para abordagens na educação básica. Temos como palestrantes a professora Angélica Monteiro, da Universidade do Porto. Olá, boa tarde. A professora Maria Tereza Tedesco, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, daqui da UERJ. Olá, boa tarde. E também a professora Andréia Marques Ribeiro, também daqui da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde a todos e todas. Então, temos um prazer imenso estar com as três professoras especialistas, né, na temática que vamos debater hoje. Gostaríamos, né, de agradecer a presença das três e convidar, primeiramente, a professora que está um pouquinho mais distante da gente fisicamente, professora Angélica Monteiro, para apresentar, né, a sua contribuição a esse debate tão caro nos dias atuais, embora suas próprias pesquisas não sejam tão recentes assim, né? Ela vem de uma trajetória que já passou pela UERJ na sua graduação, fez seu mestrado, seu doutorado, pós-doutorado na Universidade do Porto, onde atua como professora, e vai poder trabalhar com a gente, né? Não só a discussão que ela fez no mestrado, na temática de educação e multimídias, como ela fez no doutorado na área de ciências da educação. Então, a gente agradece muito a presença da professora e vamos deixar a palavra com ela, né, para depois contarmos com as nossas outras duas especialistas, né, que vão também complementar o nosso debate. Muito obrigada. Deixo a palavra com a professora Angélica. Eu é que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de estar aqui. O tema da mesa é o texto na sala presencial e remota, como foi dito. No nosso caso, eu vou me focar nas questões das tecnologias, nas linguagens e tecnologias, na sala de aula remota. Esse trabalho que eu vou apresentar está relacionado com o percurso que temos vindo a desenvolver na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade do Porto, mais especificamente na Comunidade de Prática de Investigação, CAFT, que dentro dessa faculdade aborda alguns eixos como o currículo, a avaliação, a formação de professores e a tecnologia educativa, sendo que a minha área de especialização, desde a licenciatura da UERJ, em pedagogia, é a questão das tecnologias educativas. Aproveito para cumprimentar as minhas ilustres colegas de mesa, é uma honra estar aqui e, mais uma vez, agradecer o convite. Os conteúdos que eu vou abordar, só vou aqui controlar o tempo, os conteúdos que eu vou abordar, vou fazer uma pequena introdução sobre a questão das linguagens e onde se situam as tecnologias digitais nesse percurso e nessa progressão das etapas da comunicação. Refleti sobre alguns mitos que ainda persistem sobre a questão das tecnologias. Acho importante referir que a minha abordagem não pretende ser técnica, mas sim uma abordagem crítica ao uso e à aplicação das tecnologias como meio de comunicação e não como ferramentas, e já vou explicar porquê. Vamos falar e abordar algumas dimensões das tecnologias em educação, a questão da sala de aula, entre aspas, remota, e uma reflexão final, na qual vou trazer um exemplo pequenino de trabalho realizado por alunos e tentar deixar a minha apresentação com um toque de esperança no meio do caos
nós podemos pensar, e nada melhor do que os próprios alunos para nos darem essa esperança e essa confiança que tem aí um futuro melhor e com mais possibilidades. Bem, começando sobre a questão das linguagens e das tecnologias digitais, como nós sabemos, e há muitos teóricos, inclusive o Cloutier, que não é nada recente, conseguiu conceptualizar um pouco as etapas da história da comunicação. E por que eu escolhi uma introdução falando das etapas da comunicação? Justamente porque ele, já nessa altura, praticamente no ano que eu nasci, situa um pouco o fenômeno que nós estamos passando hoje. Ele refere que nós passamos de uma linguagem exclusivamente que servia para expressão pessoal e que o corpo era o principal meio de expressão e de comunicação, para transposição através da escrita. Depois, é o fenômeno da massificação através da escola paralela, dos média, e continua a ser, da televisão, rádio, etc., chegando, segundo ele, naquela altura, a uma época da autoformação e da expressão pessoal, que são as linguagens de registro, que é o self-media. Algumas pessoas situam as redes sociais no self-media. E não é à toa que, em 2006, se não estiver enganada, a capa da revista Time, a personalidade do ano era você. Eu, você, todos nós, porque nós controlamos a era da informação, e era o nosso mundo. Só que essa reflexão, terminar aqui no self-media, não dá vazão ao fenômeno que tem ocorrido cada vez mais nos últimos anos, que é a comunicação em rede. Por isso, já há algumas pessoas que classificam uma quinta etapa da história da comunicação, que é a comunicação em rede. E por que eu coloquei as 4 interrogações e coloquei essa imagem? É um pouco para refletirmos, porque há uma visão muito otimista sobre a questão do progresso, e só vantagens e só avanços, mas há também, por outro lado, uma visão realista que, se estamos a evoluções e a algumas capacidades e meios que eram impensáveis há alguns anos, por outro lado, em alguns aspectos, e penso que essa imagem é bastante significativa, em alguns aspectos, por exemplo, na questão da postura, na questão do exercício físico, na questão mesmo da expressão como um todo, do corpo, e não apenas da mente. Em alguns aspectos, essa dita evolução pode ser questionada, ou pelo menos não tem sido priorizada em algumas das nossas opções, e principalmente como meio de comunicação. E eu também coloquei uma frase para terminar essa introdução e esse enquadramento, que todos nós sabemos, é um pouco para lembrar que, apesar de haver sempre o receio por algumas pessoas, que a partir de cada evolução, de cada novo meio que vai substituir o outro, eles apenas se complementam e vão ficando cada vez mais especializados. Numa das pesquisas, há muitos anos, eu encontrei um texto muito interessante, no qual Bertolt Brecht dizia: não há um público, não há pessoas esperando pela rádio, a rádio está esperando pelas pessoas. E isso é bastante interessante transpor para os dias de hoje, porque muitas vezes nós não temos uma escola ou alguns professores ávidos, alguns estão, mas muitas vezes a maior parte dos professores não estão ávidos para que se desenvolvam novos meios e novas tecnologias. Eu, como sempre trabalhei na área das tecnologias, muitas vezes tinha que convencer os professores e tentar encontrar algumas vantagens, algumas aplicações. Claro que em tempos de pandemia ficou mais clara, mais evidente essa necessidade, mas que também não significa que o uso que tem sido feito é o melhor uso, pelo menos é o uso que foi possível dentro das intenções pedagógicas e dentro dos conhecimentos e que sentido faz para cada um dos professores e também o contexto específico na qual as aprendizagens ocorrem. Portanto, eu escolhi essa frase do Bertolt Brecht porque ele dizia: de repente, se teve a possibilidade de dizer tudo a todos. Isso não era da rádio, imaginem. Mas, olhando bem,
não se tinha nada para dizer. E quem eram todos? Eu achei bastante interessante, bastante atual essa reflexão, porque tira o foco desse novo meio da rádio, desse novo meio de difusão, e com alcance incrível, e pensava, não é ficarmos encantados pela possibilidade de difusão através da rádio, mas é pensarmos nos conteúdos divulgados e nas pessoas, porque são as pessoas o fator mais importante de qualquer meio, de qualquer comunicação. Passando adiante. Nesse sentido, nessa linha de raciocínio, existem alguns mitos, perduram alguns mitos, e penso que um mito muito aceite pelos professores, a maior parte dos professores, quando nós falamos no conceito de Prensky, de nativo digital, acham muito bem. Os alunos nasceram na época na era da tecnologia, são nativos digitais. Os professores, como não nasceram nessa era, aprendem, mas com sotaque, são imigrantes digitais. Só que isso é um mito. E por que é um mito? Algum tempo depois, chegou-se à conclusão, e o próprio Prensky admitiu, que o que faz ser ou não nativo digital é o uso, é a prática, é a manipulação, é a necessidade, e não simplesmente ter nascido no tempo atual. E isso, eu coloquei essa imagem porque chama a atenção, muitas vezes, para as desigualdades. É muito injusto, dependendo do local onde as crianças nasçam, dizer que só porque ela nasceu nos tempos de hoje, ela é um nativo digital. Ela pode nascer no local remoto, e que as necessidades de sobrevivência ou os meios que ela tem acesso não são meios que a fazem um nativo digital, são meios que a fazem simplesmente nascer nessa época. O fato de ter mais ou menos à vontade com a tecnologia depende simplesmente do seu uso e um pouco da vontade e também da coragem de experimentar, de ousar. E, às vezes, essa parte de ousar também é condicionada pelas muitas e cada vez mais urgências, quer na nossa vida diária, quer no nosso trabalho e no próprio dia a dia, muitas vezes não temos o tempo e os meios para poder fazer essa utilização e essa aprendizagem. Há outro mito, que é associar imediatamente o uso de tecnologias em contexto educativo às questões da educação, da inovação e da mudança. Isso, só o tema inovação e mudança daria assunto para falarmos os 15 minutos, mas, resumindo, as tecnologias, como se sabe, por si só, não são sinônimo de inovação, e muito menos querem dizer uma mudança nas práticas e muito menos nos contextos sociais e nas pessoas. Há aqui um exemplo de um vídeo que eu não vou passar, mas que é bastante conhecido, que é uma sala de aula, e chega um gestor, provavelmente, e diz, agora tudo vai mudar, chegaram os computadores. E antes de chegarem os computadores e o quadro interativo, a professora estava ditando a tabuada, os alunos repetindo. Chegaram os computadores e a professora projetou a tabuada. Isso é um exemplo engraçado, que realmente introduzia as tecnologias para fazer exatamente o que se fazia antes, não só não é sinônimo de inovação nem de mudança, como também pode ser sinônimo de uma coisa que era bem feita e passa a não ser tão bem feita quanto isso. Por quê? Porque nem sempre os meios digitais são melhores para o que se quer fazer, depende muito da nossa intencionalidade. E a intencionalidade vai ser um dos pontos que nós vamos abordar aqui, a questão da intencionalidade pedagógica, do que se quer, dos meios que tem e como podem ser feitos. Depois, a questão de tecnologia ser sinônimo de aprendizagem, nem sempre, depende, e também há uma ideia equivocada que as tecnologias são ferramentas e são neutras. Nós costumamos dizer, as tecnologias não são boas, as tecnologias não são más por si só, e muito menos são neutras, porque elas são fruto de uma cultura, e elas trazem consigo também os valores de uma época e a cultura na qual estão inseridas, e também trazem por si a intencionalidade de quem as promove, de quem as cria, de quem as partilha, de como elas são partilhadas. Por isso, nesse mundo de significações e nesse mundo multicultural, não é possível afirmar essa tal neutralidade, por isso nós preferimos considerar as tecnologias digitais em educação mais como meio de comunicação, como mais um meio,
do que propriamente como ferramentas, porque dentro das tecnologias há ferramentas para fazer coisas, mas as ferramentas são objetos que nós usamos não tem, elas por si só, não têm esse peso que tem, como, por exemplo, as redes sociais, e cada um de nós numa rede de conexões, como tem o poder das tecnologias, e principalmente das tecnologias em rede. Do ponto de vista da sala de aula, há algumas dimensões que têm que ser mobilizadas nessas linguagens, nesse meio de comunicação, e há 3 dimensões que estão completamente associadas, que é a pedagogia, a tecnologia e os espaços em que as interações ocorrem. Vocês estão vendo uma imagem de um professor com óculos de realidade virtual, enquanto os alunos estão a expressar-se livremente. Muitas vezes, o professor, se faltar a questão da interação, e isso aconteceu mesmo na minha casa, uma aula agora no período do isolamento social, uma aula via Zoom, a câmera desligada e a minha filha fazendo outra coisa qualquer. E muitas vezes nós perguntávamos ao professor como é que correram as aulas online, correu muito bem. Só que, se não houver interação, se as aulas forem unilaterais, se o sentido da comunicação for um só, nós podemos estar criando um mundo virtual em que não há interação e que os sentidos partilhados não são partilhados, são transmitidos, como sempre foram na aprendizagem mais tradicional. Se for nesse sentido, a questão da pedagogia não está a se tirar partido das tecnologias e muito menos da não limitação de tempo e espaço para promover aprendizagens e interações. Dito isso, surgem algumas questões, por exemplo, que são mobilizadas em alguns projetos que eu estou desenvolvendo na Universidade do Porto. De que forma essa comunicação pode ser enriquecida pelas tecnologias educativas? Que recursos são utilizados pelas escolas, pelos professores e pelos alunos? Que uso é feito das plataformas digitais pelas escolas, e aqui são agrupamentos de escola, é a organização das escolas? E quais as possibilidades e limites para a inclusão digital? E esse tema é bastante sensível e tem sido um foco que nós temos no nosso trabalho em vários projetos, que é até que ponto a tecnologia, em vez de ser um meio de inclusão, não é ela por si só mais um meio de exclusão. E não estamos a falar só de alunos e de situações de vulnerabilidade social, estamos falando também de exclusão de professores, que muitas vezes sentem que o que sabem já não presta. Isso nunca pode acontecer, porque não é verdade, é apenas um meio. O professor pode dominar mais ou menos aquele meio, mas num processo de interação, ele vai ser sempre a pessoa que vai mediar e que vai colocar alguma intencionalidade pedagógica. Portanto, a comunicação, o conhecimento, o saber pedagógico do professor é insubstituível, muito menos pelas tecnologias, porque são feitas pelo homem e para o homem. De uma forma muito breve, também para não esgotar o tempo, há algumas dimensões e diferentes usos das tecnologias em contexto de sala de aula, pode ser remota. Nós vemos o texto, nós vemos o currículo como hipertexto. Isso significa uma não linearidade, mas sim focos que se intercruzam, relacionados pelos significados que contém. Portanto, nós escolhemos um modelo SAMR, porque eu acho que dá um desenho, um retrato bastante interessante das possibilidades de integração das tecnologias em contexto pedagógico. E, de uma forma muito breve, nós temos a substituição, em que os professores dão as aulas exatamente iguais a que dariam no contexto mais tradicional, só que utilizam os meios tecnológicos, como é o exemplo daquela aula que a professora passa a tabuada no quadro interativo, não há interação nenhuma. Há o aumento, que é utilizar as tecnologias numa forma de substituição, mas tirando partido de algumas potencialidades, pelo menos de difusão, que é o caso da videoconferência, em que nós conseguimos, agora eu estou em Portugal, vocês estão no Brasil, e nós conseguimos estar ao mesmo tempo no mesmo local e fazer essa partilha, isso é o aumento, sendo que esse formato de palestra, para já, daqui a pouco vem debate, ainda é semelhante ao tradicional.
Há o formato de modificação, em que o fato de usar tecnologias permite que o professor faça um novo desenho das suas aulas, aprimorados pelas possibilidades da tecnologia, e há uma redefinição, em que o professor consegue fazer coisas novas, ter novas ideias e ter outras interações graças à facilidade e aos recursos que estão disponíveis de cada vez de forma mais acessível, mais gratuita e mais intuitiva para ser usada em sala de aula. Não querendo demorar muito, eu já estou mesmo quase no fim do tempo. Existem vários modelos híbridos que conjugam a sala de aula mais tradicional com o ensino online. É uma questão de depois pesquisarem, por exemplo, há um modelo que tem sido bastante referido, desses modelos todos, que é o Flipped Classroom. O Flipped Classroom significa fazer ao contrário do que é feito numa sala de aula mais tradicional, em que o professor trabalha os conteúdos e os alunos vão fazer exercícios em casa. No caso do Flipped Classroom, os conteúdos são transmitidos à distância através de vídeos e de atividades e de leituras e de textos, mesmo PDF, e em sala, ou nos momentos síncronos, no caso do isolamento social, estarem todos à distância, são realizadas atividades práticas, debates e exercícios. Por isso que o Flipped Classroom acaba por ser uma alternativa bastante interessante para a utilização das tecnologias, porque promove a tal interação e atividade prática e tenta romper um pouco com aquele determinismo de que as tecnologias são inimigas da socialização e do trabalho com o outro e da interação. Muito pelo contrário, ela pode e deve ser usada como meio de comunicação e de interação social. Finalmente, é só para lembrar que as atividades numa sala de aula remota não são atividades técnicas e isoladas do contexto, elas ocorrem segundo uma certa organização didática, de acordo com os conteúdos que são abordados, desenvolvem certas habilidades, certos saberes e certas questões mais práticas do como fazer também, e envolvem recursos diversificados, inclusive recursos digitais. Há aquela atividade que é bastante clássica, que os alunos estão online, estão via videoconferência, e o professor diz, vocês agora peguem o que está à mão, e o que estiver mais perto, tiver à mão, para poder suscitar algumas questões da escrita criativa, da produção do texto, e assim. No meu caso, seria, por exemplo, esse post-it aqui que está na minha mão. São atividades em que o aluno está em frente ao computador, mas, ao mesmo tempo, ele, enquanto ser, e o corpo dele é ativado para estar com o outro, para estar com os objetos à volta, e esse tipo de atividades são exemplos de que, muitas vezes, nós estamos via videoconferência e esquecemos que o aluno pode perfeitamente deixar o computador, fazer outras coisas, ir buscar alguma coisa, levantar, andar, e que ele não está preso à cadeira e nem é suposto estar preso à cadeira, muito menos durante muitas horas, como alguns professores fizeram, tentaram, se a aula durasse 3 horas, que os alunos tivessem 3 horas em videoconferência, que é extremamente penoso. Por isso, as atividades são facilitadas por vários recursos. Eu trouxe alguns exemplos que são muito pouquinhos, mas é para dar uma ideia para as pessoas que já conhecem, com certeza, muitos deles, é para dar uma ideia da diversidade, não para ser exaustiva, os meios que podem mediar os fóruns de discussão, debate, votação, os desafios como escape rooms, que são aquelas salas em que os alunos têm que descobrir os códigos para poder sair da sala. Existem escape rooms que são físicas. Nesse caso, é possível fazer com formulário como o Google Forms ou com o Genial, que é uma ferramenta muito prática, com uma série de aplicações. É possível fazer desafios, e os alunos gostam muito de ser desafiados nesse tipo de ferramentas, os vídeos interativos, as videoaulas, a realização de posters, infografias, exposições virtuais, mapas conceituais, a questão do vídeo não ser simplesmente passado, assista a um vídeo X do YouTube. Nós temos ferramentas nesse momento em que os vídeos são discutidos, são partidos, há exercícios sobre o vídeo, e nós conseguimos ver quem assistiu ao vídeo e os exercícios que fizeram. Ou seja,
Em vez de uma atividade de mera transmissão, a partir do momento que há interação, eu consigo entender melhor até que ponto os alunos assistiram e o que eles compreenderam, as dificuldades que tiveram na visualização do vídeo. Dei aqui alguns exemplos. Agora, para terminar, conforme eu disse, essas questões têm vindo a ser trabalhadas de forma transversal nos projetos que desenvolvo na Universidade do Porto. Eu destaquei hoje 2 projetos, que é o Mind the Gaps e o DigiPCM. E por que eu destaquei esses 2 projetos? Um deles é financiado pela agência europeia, que é o programa Erasmus+, e trabalha a questão da literacia mediática com jovens em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto Mind the Gaps tenta que os alunos sejam eles próprios produtores de recursos para outros alunos, mas não são recursos quaisquer, são recursos que trabalham a consciência e a literacia mediática, que é o uso, a participação nos contextos, e não é só a questão do uso e da participação, é poder ter acesso aos meios para poder, de uma forma crítica, produzirem recursos para os outros alunos. E, finalmente, o projeto DigiP100, que nós chamamos o projeto das plataformas, que é um projeto financiado com fundos portugueses, que é a FCT, que é como se fosse a nossa CAPES daqui de Portugal, e esse projeto pretende, primeiro, fazer um estudo a nível nacional, já está fazendo um questionário a nível nacional, para entender o que é feito e o papel das plataformas digitais, depois mapear esses usos e depois fazer uma espécie de guia prático sobre a rentabilização, porque eu acho que um dos grandes problemas e um dos perigos é o excesso de recursos, o excesso de meios. Por isso, esse tipo de projetos como o DigiPCM consegue permitir com que se haja uma rentabilização para se mapear os recursos, e esse exercício de síntese e de aproveitar o que tem da melhor forma é sempre muito importante, são sempre estudos muito importantes e muito valiosos em educação. Bem, para terminar, eu trouxe um exemplo que é um pouco uma mensagem de esperança. O desafio no âmbito do projeto Mind the Gaps foi que os jovens dos 12 aos 18 anos falassem como tem sido a sua relação com as tecnologias na época da pandemia, do isolamento social, e eu trouxe um exemplo de um aluno, que é o Lucas, são só 2 minutos para acabar, que ele fala sobre a experiência dele com as tecnologias digitais e o papel que tiveram no seu desenvolvimento pessoal e também no seu desenvolvimento de estudos enquanto aluno, o seu desenvolvimento na escolar, e o seu progresso escolar. Eu vou pôr o vídeo, espero que vocês consigam ouvir o Lucas. A vida tem dessas. Às vezes, parece estar tudo organizado. Às vezes, parece estar tudo desorganizado. O que dizer de 2020? Os estabelecimentos foram fechados, as aulas foram encerradas e também tivemos o isolamento social. Tudo parou? Não, o mundo não parou. A tecnologia uniu pessoas, permitiu que as pessoas se comunicassem. Para mim, acho que o uso da tecnologia foi muito importante, principalmente para falar com nossos familiares. E com o ensino em casa, ganhamos mais uma conquista. Os professores tão distantes, sempre ajudando a gente. E sabemos que isso não foi fácil. O que aprendi é que mesmo que pareça estar tudo desorganizado e confuso, sempre existirá uma forma de resolver o problema.
Eu tenho fé em Deus que vai ficar tudo bem. Eu sou Lucas André, moro em Portugal e durante a pandemia usei a tecnologia para me dedicar aos estudos, para aprender novos algoritmos no Cubo Mágico e estou fazendo um curso à distância para aprimorar minhas técnicas de desenho. Essa é a minha história. Bem, pode tirar a partilha da tela e muito obrigada a todos e a todas. Muito bem. Muitíssimo obrigada, professora Angélica. Trouxe para a gente uma reflexão tão importante, né, que a gente tem se deparado constantemente, faz a gente pensar nos desafios, com crítica, né, mas também com um pouquinho de esperança, como ela colocou, né, também aí na sua conclusão. Eu queria dizer para os nossos telespectadores que a gente vai reunir todas as perguntas, então vocês podem ir fazendo elas no chat, e a gente vai abrir para o debate ao final da terceira apresentação, ok? Então, eu gostaria agora, né, de passar a palavra para mais uma convidada especial e especialista, né, nesse tema, nessa temática, e com toda a formação dela em linguística, professora da casa, né, também com passagem pelo nosso instituto. Então, é um prazer muito grande conhecê-la, professora Maria Tereza Tedesco, e aguardamos, então, né, suas reflexões para a gente poder, mais tarde, um pouquinho, fazer o nosso debate. Muito obrigada pela presença, professora. Deixa eu só complementar. Né, tem toda a sua pós-graduação em linguística, e um pós-doutorado também em linguística, então temos aqui uma ultra especialista, né, no assunto para discutir com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Andréia, obrigada. Antes de começar a minha apresentação, eu preciso, de fato, fazer alguns agradecimentos. O primeiro, agradecer esse convite, que me deixou muito honrada de estar no 11º SESC do Colégio de Aplicação, esse colégio que permeia a minha vida toda. Não foi uma passagem, foi uma longuíssima passagem de 33 anos. Eu estive aí durante 33 anos e eu realmente tenho muito orgulho de ser do Colégio de Aplicação sempre, né? Eu queria também louvar a coordenação desse evento por homenagear a professora Leila Medeiros, queridíssima, nossa diretora, junto com a professora Maricélia, né, que tantas coisas positivas fizeram na sua gestão. A mudança do CAP se deu exatamente na gestão dela. Leila sempre pensando na língua portuguesa, pensando na escola básica, pensando na leitura, que foram motes da sua prática pedagógica. Eu não esqueço do Clube de Leitura, que hoje faz parte do currículo do DEF, né, o Departamento de Ensino Fundamental. Então, também quero honrá-la em minhas homenagens à professora Leila, queridíssima, que nos deixou num momento tão triste, né, das nossas vidas, e que nós não pudemos estar com elas mais a miúde. Tá? Quero também dizer, da minha alegria de estar de novo com a minha queridíssima colega de departamento do DELELê, professora Andréia. Já tivemos a oportunidade esse ano, nós estamos mais próximas esse ano do que qualquer outra coisa, apesar da distância, né? Então, tenho muito prazer, André, de dividir essas palavras, essas reflexões que nós temos feito sobre a tecnologia e de nos descobrirmos com coisas tão incomuns nas nossas práticas profissionais. Então, queria agradecer e a honra de estar com a nossa querida, que não é brasileira, portuguesa, né, que foi minha aluna na graduação da UERJ. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com todas vocês e passo a minha apresentação ressaltando a importância desse tema para as nossas reflexões, não só no momento em que a gente está vivendo, mas no momento que nós vivemos nessa vida, né, que nos traz agora, que nos invade com as tecnologias. O momento que nós estamos vivendo só veio ratificar
essa invasão que já existia. Então, nos foi perguntado se queríamos dar um tema específico para cada fala nossa, e eu acho que nós convergimos no mesmo ponto. O tema dessa mesa é tão importante que ele merece ser apresentado sobre as diferentes visões que cada uma de nós tem e mostrando a confluência dos nossos pensamentos em relação a essa temática, né? Então, vocês vão começar a ver agora como que cada uma interpretou a partir, né, da fala da Angélica e agora a minha, como contrastando uma e outra, como nós interpretamos, como nós temos pontos absolutamente convergentes e como a gente tem leituras não divergentes, mas leituras diferentes da temática. Então, eu acho isso muito importante. E assim eu começo apresentando os meus objetivos. Eu quero, primeiramente, pensar sobre qual é a função da educação básica como formação dos sujeitos que permanecem nela por um período longo e importante. É claro que toda a escolaridade é importante, mas eu imputo à educação básica uma importância fundamental. E eu acho que tem dentro dessa temática um questionamento a se fazer. Por que o texto como ancoragem, né, da questão da tecnologia? E eu gostaria, na minha especialidade, de tentar levantar algumas possíveis respostas, algumas reflexões sobre isso. E aí eu quero fazer a pergunta que eu considero extremamente importante, tentar pensar sobre qual a importância da linguagem na educação. E depois, quais as exigências quanto à linguagem no uso das tecnologias. Eu quero tentar alcançar esses 4 objetivos nesse período, né? E aí eu começo com o que é a educação, o que é a educação básica. Para mim, ele é um período extremamente importante da formação dos sujeitos, não tirando toda a escolaridade, universidade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a continuidade. A continuidade da escolarização, do conhecimento, ela é fundamental. Mas a educação básica, a própria palavra está dizendo, ela é um momento de sedimentação de uma série de conhecimentos e uma série de valores que, junto à família, e eu não vejo como são funções diferentes, são papéis diferentes, mas eu não vejo como dissociar a educação básica da questão da família para a gente formar o cidadão e, assim, a gente constituir cidadania. Eu acho que eu interpreto como um ponto fundamental a gente entender que a educação básica está diretamente ligada a conhecimentos importantes, fundamentais, a ampliação de valores e a construção do cidadão e, portanto, da cidadania. A Constituição brasileira, ela indica no seu corpo, ao falar de educação, ela indica conteúdos mínimos. E como professora de língua, como professora que estuda a palavra, que estuda o texto, eu sempre me incomodei muito com essa denominação de conteúdos mínimos. Por quê? O mínimo é o que a gente não pode deixar de fazer, evidentemente. Mas isso não quer dizer que, ao se entender que a educação ela tem que trabalhar com conteúdos mínimos, não quer dizer que a gente vai alcançar outros conteúdos. A gente pode interpretar que a gente pode fazer o mínimo. E eu penso que, do ponto de vista brasileiro, a educação deixou muitas vezes de ampliar conhecimentos. E aí eu trago a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que preconiza um compromisso com a formação integral, com as chamadas aprendizagens essenciais. Substitui talvez esse termo de conteúdos mínimos para a gente pensar em aprendizagens essenciais. E aí ela vem com muita força falar das tecnologias, apresentar as tecnologias. Então, eu não posso deixar de falar dessa Base Nacional Comum Curricular. O que ela nos indica? A par das exigências da sociedade, então ela se coloca dentro de uma perspectiva da sociedade, do que a sociedade precisa, a base impõe um olhar que eu considero renovador e inclusivo.
embora nós tenhamos muitas críticas à base. Eu não sou totalmente concordante com os caminhos tomados, mas vejo pontos extremamente diferentes, inovadores e necessários. Porque ela tem também como objetivo responder o que é aprender, para que aprender e como promover redes de aprendizagem colaborativa. E eu penso, como professora da escola básica, como professora de formação de professores, que há muito nós precisávamos, como docentes, como educadores, pensarmos nessas perspectivas. O que a gente tem efetivamente que aprender? Para que aprender? E como que a gente pode fazer uma aprendizagem colaborativa? E aí, a cidadania, a gente tem que pensar na sociedade. Né? A Angélica já falou da questão da interação, sobre a qual eu vou falar também. E nessa sociedade, o que a sociedade requer? Ela requer do cidadão alguns pontos que, em alguns momentos da formação, embora nós tenhamos também uma formação de sucesso para muitas pessoas, mas não para todas as pessoas, a cidadania requer aprender a aprender. Então, a gente sempre falou no processo ensino-aprendizagem, primeiramente, depois a gente traz para os processos ensinar e aprender, e agora a gente tem que pensar no processo de aprender a aprender. Isso é algo que a sociedade requer de nós, cidadãos. Nós temos que saber lidar com a informação que está cada vez mais disponível. Então, eu tenho que dizer que esse vídeo que a professora Angélica nos apresentou agora no final mostra exatamente isso. Uma criança, né, da educação básica refletindo sobre a vida, procurando informações, né, que estavam disponíveis. Ele fala em aprimorar os seus desenhos. Olha que coisa. Então, nós temos que saber lidar com as informações que estão disponíveis. Isso tem muito a ver com a área em que eu milito, que é a área da linguagem. Nós temos que atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais. E nós temos que pensar em aplicar os conhecimentos para solucionar problemas, ter autonomias para tomar decisões e sermos proativos. Então, eu penso que esse é um conjunto de características que se constitui fundamental para o cidadão ser e estar no mundo. Tá? E aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco entre as exigências que estão, eu gosto dessa palavra, né, nesse momento, bailando entre o hoje e o ontem em termos de formação, porque vou ao encontro exatamente do que a professora Angélica disse, que as coisas estão misturadas, elas não passaram. Essa questão do nativo digital, Angélica, eu amei, porque eu sempre pensei nisso e nunca vi respaldo para isso, né? Que, na verdade, você só é nativo digital se você usa. Eu amei ouvir isso. Então, eu acho que tem coisas que bailam entre o hoje e o ontem. No ontem, a concepção do conhecimento tinha um fim em si mesmo, né? Desenvolvia-se um conhecimento erudito, desenvolve-se um conhecimento erudito, mas que nem sempre foi voltado para as questões da sociedade. No hoje, se não existe ainda, se não estamos assim, é preciso conhecer para ser proativo e, enfim, identificar os dados de uma situação e buscar soluções para isso. Por isso que a educação básica deve ter como meta, hoje, né, a formação integral e o desenvolvimento humano global, porque nós estamos, também foi falado pela Angélica, nós estamos numa situação globalizada que nos permite, apesar das distâncias maiores e das distâncias menores, nós estamos muito distantes em termos de espaço da Angélica, e aí nós podemos nos aproximar, de Portugal, nos podemos aproximar assim, mas eu também falei que estou distante da minha colega de departamento e moramos muito próximos, estamos distantes, né? Então, dentro desse distanciamento, nós precisamos nos formar integralmente e nos desenvolvermos como seres humanos
globais, como seres humanos que, vamos dizer assim, diminuímos e podemos limitar essas distâncias, vamos dizer assim. E aí eu não posso deixar de falar das competências gerais que norteiam a Base Nacional Comum Curricular e que já norteavam outros documentos oficiais, como os próprios parâmetros, de outra forma, não da mesma forma, mas já andavam pelos mesmos caminhos. E eu não quero ficar fazendo uma leitura, mas quero chamar a atenção de todos nós para para os verbos que são utilizados e os seus complementos. Por exemplo, a primeira competência é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Por quê? Porque, como sujeitos que somos nessa sociedade, nós somos sujeitos historicamente construídos. Quer dizer, esse historicamente não se refere somente à história, né, do que aconteceu no nosso país, do que é a história do mundo, mas como a constituição do ser. Nós, seres de linguagem, que somos constituídos historicamente. Nós temos que exercitar a curiosidade intelectual. As informações estão aí, o mundo está aí, e não adianta, como a Angélica falou, ter simplesmente essas possibilidades. Nós precisamos exercitar esse desejo de querer, essa curiosidade intelectual, para que a gente possa fazer uso de todas as coisas absolutamente positivas que existem no mundo moderno. E, para isso, a gente também tem que desenvolver um senso estético, um senso do gosto, porque a arte, a literatura se mantém aí nesse sentido, elas são necessárias, né, para essa humanização, essa humanidade de linguagem que a gente precisa ter. Nós precisamos, e aí estamos nós, especialistas de linguagem, em cheio, nós precisamos utilizar conhecimento das linguagens verbais e não verbais, da corporal, da multimodal, da artística, da matemática, científica, tecnológica e digital. Vocês vejam que o primeiro slide apresentado pela professora Angélica foi exatamente que lá atrás a gente falava falava pelo corpo, continuamos falando pelo corpo, mas temos novas formas de linguagem e essas linguagens precisam ser depreendidas e aprendidas. Evidentemente, a gente usar as tecnologias que antes falávamos em tecnologias de comunicação e informação. Hoje nós falamos em tecnologias digitais de comunicação e informação de forma o quê? Crítica e significativa. E aí a Angélica apresentou várias questões, inclusive por parte do docente, que muitas vezes a gente não consegue usar de forma crítica e significativa. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, entendendo essa diversidade cultural em que nós estamos inseridos, no nosso meio e naquilo que a gente pode ver das diferentes culturas muito mais próximas a nós a partir do advento dessas tecnologias digitais. Argumentar com bases e fatos, dados e informações confiáveis. Toda a linguagem, tudo isso é de linguagem, quer dizer, a capacidade de argumentação é uma capacidade que faz o ser humano, ser um ser de linguagem, porque se nós começamos a narrar na tenridade, imediatamente, logo em seguida, a gente começa a argumentar, e nós precisamos e devemos e queremos ser, muitas vezes, persuasivos. Claro que a gente tem que cuidar da saúde física, exercitar a empatia, agir com autonomia. Né? E aí, o que a gente vai requerer do estudante, a partir de todas essas 10 competências gerais que permeiam todo o trabalho na educação básica, considerando agora a Base Nacional Comum Curricular? A gente vai requerer do estudante um protagonismo no processo de aprendizagem. Que, na verdade, gente, ainda que seja doído e dolorido, nem sempre isso aconteceu, inclusive nas nossas gerações, na nossa formação como seres, né, como cidadãos. Então, nós precisamos, hoje, mais do que nunca, requerer do nosso estudante o tomar, né, vamos dizer assim, encilhar o seu cavalo e realmente
ser protagonista do processo de aprendizagem. E, para isso, nós temos que desenvolver 2 pontos que são importantes. Pensar em 2 pontos que são importantes. O contexto, porque se não houver o contexto, a gente não atribui necessariamente sentido ao que a gente aprende. A gente precisa ter um pleno domínio da linguagem, e por isso essa temática, para mim, ela é fundamental, e a relação com a tecnologia se funde por meio da linguagem, e esse ponto de interseção entre esses 2 balões aqui, esses 2 círculos indicam que há exatamente a interação sobre qual a Angélica falou. Então, a interação, ela é importante para que a gente possa, a partir do contexto, a gente fazer, produzir, entender, dominar a linguagem. E aí, a pergunta seguinte é: para que serve a linguagem? A principal finalidade, eu não quero, evidentemente, reduzir a definição de linguagem, nós temos tratados e tratados que falam sobre isso, mas eu trouxe aqui o que eu considero que é o ponto primordial para a linguagem, que é a finalidade de comunicar no sentido mais amplo do termo. E o papel da escola é fundamental para o desenvolvimento dessa capacidade de uso da linguagem, ou seja, o desenvolvimento da capacidade de comunicação no sentido mais amplo do termo, porque toda criança, ao chegar à escola básica, mesmo na educação infantil, mesmo nos anos iniciais, ela já tem plena comunicação oral, plena comunicação em sua língua, e ela precisa desenvolver e ampliar esse conhecimento. Aí eu trago um filósofo da linguagem, o Wittgenstein, que diz o seguinte, que o processo de aprendizagem linguístico é inteiramente social. É um trabalho que vai se fazer, é um processo que vai se dar por meio da interação social. E aí, o que é a escola nesse sentido? A escola é um microcosmo social. A gente vai aprender as coisas da escola, porque nós vamos estar aprendendo também as coisas que acontecem na vida. E aí, a outra palavra central do título dessa mesa é o texto. E aí eu não poderia deixar muitas exclamações para dizer: o texto ele é fundamental. O saber se colocar do ponto de vista da língua oral, do ponto de vista da língua escrita, do ponto de vista não verbal, é fundamental. E aí nós vamos falar de quê? Eu não posso falar de texto sem falar de linguagem, sobre a qual já falei, de falar de discurso e de falar dos gêneros textuais. Né? Então, os gêneros, o texto, vamos dizer assim, é a materialidade linguística, né, para que esse discurso aconteça, para que esse discurso se concretize, para que nós possamos materializar as nossas intenções comunicativas, as nossas intencionalidades, nossas intenções, a nossa forma de dizer, que tem a ver com aquele estético a que se refere uma das competências de linguagem. Né? E os gêneros textuais, eles correspondem exatamente, eu gosto muito de dizer dessa forma, correspondem à arquitetura, à modelagem desse discurso, que nós aprendemos uns tantos na escola, há uns tantos na tecnologia, e há aqueles com os quais nós lidamos, mesmo que a gente não vá para a escola, mesmo antes de chegar à escola. Então, os gêneros materializam essa possibilidade do dizer, do discurso, prevendo que o produtor do texto, o seu interlocutor, nessa interação dialógica que acontece permanentemente na sociedade. E aí a gente tem que pensar na linguagem, no texto, no professor. A Angélica já falou um pouco, então eu vou colar um pouco aqui, exatamente nesse slide, o que eu penso sobre essa questão. Que nós, professores, professoras,
de qualquer área de conhecimento. Então, há um mito, eu vou usar também essa expressão, de que a linguagem está concentrada para os professores de língua portuguesa. E isso é um erro, é um mito, porque a linguagem está em todo momento, está no social, nos faz como seres humanos. Então, a linguagem, tanto na sala de aula presencial quanto na sala virtual, o professor vai precisar ter em mente as diferenças peculiares das modalidades oral e escrita e a consciência de que pressupõe a linguagem, que é um fator preponderante no fazer da sala de aula e do fazer da sala de aula. Então, eu não quero falar muito de momentos de pandemia, mas a gente não pode, diante de tudo isso, deixar de pensar no que a pandemia nos proporcionou, porque ela vai nos proporcionar exatamente perceber a importância da linguagem e perceber também a descentralidade do professor na sala de aula. O professor é um ser de linguagem, né, da sala de aula. Então, o que nós temos que pensar em relação a essas tecnologias digitais? Eu vou falar em termos de Brasil, né, já que nós estamos numa mesa internacional. Existem diferenças abissais no nosso país quanto ao acesso às tecnologias. E isso não é novo, isso não foi colocado no momento da pandemia, mas o momento da pandemia vem deflagrar, vem mostrar, como eu gosto de dizer, essas nossas veias abertas, né? E ela mostrou exatamente as nossas fragilidades. Mas a gente também tem que pensar, e aí me remeto novamente à fala de Angélica, que acesso efetivamente ocorre e que acesso efetivamente ocorreu. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a tecnologia estava à disposição da sociedade. Os números mostram que 95% da população brasileira tem acesso à tecnologia. Mas tem acesso a quê? Tem acesso a quê? Aos dispositivos móveis, primeiramente, né? Muito mais aos dispositivos móveis. Segundo, tem acesso não para o conhecimento necessariamente, como a gente está precisando agora, mas para o lazer. E isso faz uma diferença muito grande. E por isso, a corrida que a gente teve, primeiro, de entender o que está acontecendo, em primeiro momento, e depois a gente tentar adequar as novas necessidades de linguagem que estão acontecendo, como o menino do vídeo falou, nesse 2020 diferente, né? E o que eu quero mostrar para vocês que eu não estou sozinha nesse pensamento, e eu trago, então, uma citação da professora Coscarelli, da Universidade Federal de Minas, que trata desse tema que nós estamos tratando aqui hoje, e eu passo a ler o trecho. A escola precisa encarar seu papel não mais apenas de transmissora de saber, mas de ambiente de construção do conhecimento. Os alunos precisam saber onde encontrar as informações de que precisam e ter autonomia para lidar com essas informações, avaliando, questionando e aplicando aquelas que julguem úteis e pertinentes. Assim, conseguiremos partir do que os alunos já sabem e não do que já deveriam saber ou do que a escola acredita de antemão que eles não saibam, e ajudá-los a conquistar novos espaços. Eu considero essa fala da professora Coscarelli de fundamental importância e que vai ao encontro do que a Angélica já falou, do que eu estou trazendo aqui. E eu ainda quero dizer mais, eu tenho a certeza, como professora do Colégio de Aplicação da UERJ, que muito me orgulho, como já disse, que ao longo da trajetória do Colégio de Aplicação, na viabilização de seu currículo, das suas aulas, nós vimos fazendo assim, né? E por isso o colégio tem tanto sucesso na formação de seus alunos como ele tem agora. Precisamos investir mais nisso, mas já temos, né, estrada para isso. E já caminhando para o final, nós temos que pensar
quais são as capacidades de linguagem, então, para o uso das tecnologias. E eu trago competências, elas não estão, eu as adequei para o que eu quero nesse momento, mas eu tomo como fonte exatamente os parâmetros curriculares nacionais, a base, a BNCC, como já falei, e também a matriz de referência do Enem, porque eu acho que são capacidades, competências importantíssimas para o desenvolvimento desse cidadão, para o pleno exercício de linguagem, a sua plena capacidade de linguagem. Primeiro, dominar a norma culta da língua portuguesa e outras línguas estrangeiras, né? Eu acho que existe um autor que diz que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Então, da minha língua, aliás, nós temos que expandir. Hoje é mais do que necessário a gente ter o domínio de outra língua, pelo menos a língua inglesa, mas não somente, mas pelo menos a língua inglesa, né? Nós temos a competência de aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Então, os conhecimentos de diferentes áreas são fundamentais para nós nos constituirmos como seres historicamente construídos. Então, todas as áreas, todas as disciplinas, elas têm uma importância enorme para a formação desse sujeito. Nós temos que ter a capacidade precípua de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de pontos de vista, em defesa do que se quer dizer, em defesa do que se quer como convencimento, do que se quer como finalidade para chegar ao outro. Então, essas são necessidades que precisam ser trabalhadas ao longo da escolaridade, e é óbvio que fazer a seleção de uma informação num texto literário é diferente de fazer a seleção de informação, por exemplo, num texto de cunho científico. Então, por isso, essas competências elas são importantes que todos nós, professores das diferentes áreas, das diferentes áreas de conhecimentos da educação básica, trabalhamos. O outro é demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, entendendo que somos seres argumentativos, né? Partindo dessa premissa. E a capacidade de propor solução para diferentes problemas, mostrando respeito ao quê? Aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural que nós temos, principalmente no nosso país, mas eu digo para vocês que nós temos no mundo. Essa diversidade ela é característica das sociedades, das diferentes sociedades. E para fechar, então, nós precisamos, com urgência, pôr em execução a formação integral de nossos estudantes para a construção de uma sociedade que seja, de fato, mais justa, que seja, de fato, inclusiva, e aí são as nossas diferenças de um país como o Brasil e outros países da Europa, inclusive, né, o nosso país co-irmão Portugal, e que essa sociedade ela seja verdadeiramente democrática. É isso que nós precisamos. Eu queria agradecer a atenção, espero que eu tenha podido corresponder aos objetivos dessa mesa, que me deixa muito honrada pelo convite. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria Tereza. Estamos aqui aprendendo muito, né? Eu acho que não só a gente está conseguindo, né, ter elementos para pensar mais esse novo uso, né, mais intensivo das tecnologias, mas acho que está contribuindo muito para a gente pensar o quanto essa discussão ela já incorpora, né, uma série de questões que são totalmente vinculadas ao nosso fazer, né? A nossa prática docente na educação básica, na graduação, ou nos cursos de, né, pós e formação de professores. Muito obrigada. Gostaria muito agora de convidar, né, mais uma professora da casa, né, a professora Andréia Marques, que também é mais uma especialista, não só linguística, né, mas também tem pós-graduação em educação, e a especialidade também dela, né, em letras na língua inglesa, né,
Então, gostaria muito de ouvir a professora Andréia agora, para a gente depois passar para as nossas reflexões a partir das perguntas, né, que todo mundo pode começar também a colocar aí no chat. Muito obrigada, professora Andréia. Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para compor esta mesa. É um prazer estar aqui com a Angélica, com a Tereza e com você, Andréia. É sempre muito bom a gente fazer essa troca. Em segundo lugar, eu gostaria também de agradecer e de parabenizar a organização do 11º SESC, né? Esse evento está belíssimo e, assim, parabenizar todo mundo que está trabalhando para que ele seja um sucesso. É muito bom estar aqui com vocês, principalmente para discutir um tema que me é, assim, tão caro, né? A questão, eu sou professora de língua inglesa do CAP, eu trabalho atualmente com o 8º ano, mas já trabalhei com ensino médio, trabalhei com todas as séries, e eu me interesso pela questão, né, do ensino, da linguagem, das tecnologias, e a produção textual, ela faz parte, né, diariamente com os meus alunos na educação básica. Então, para discutir a questão da produção textual e a ancoragem nas linguagens e nas tecnologias, eu gostaria de fazer uma discussão da produção textual como atividade social. E eu acho que vai dialogar bastante com as falas da Angélica e da Tereza. Então, eu organizei a minha apresentação em 2 blocos, primeiro falando do conceito de atividade social, né, dos elementos, dos componentes do sistema de atividade, e aí, então, partindo para um relato de uma experiência prática com o ensino de língua inglesa no colégio de aplicação em tempos de pandemia. Então, assim, para a gente falar de atividade social, é importante que a gente defina como a gente entende o conceito de atividade. Então, assim, a atividade humana, ela acontece nas interações, né? Na interação entre as pessoas, com os recursos, com as ferramentas, com as ideias, com as mensagens textuais. Quando pensamos em atividade social, né, Marx e Engels trazem a noção da vida que se vive, né? Ou seja, é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na esfera profissional, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no entretenimento, na vida pessoal, né? E para você pensar a atividade na perspectiva da vida que se vive, e, assim, como professores, a gente tem que se perguntar como eu pauto, né, o que eu ensino e como eu ensino nessa perspectiva. A noção de atividade, ela não é única de Marx e Engels, mas a noção de atividade revolucionária, prática e crítica, ela vem dos pensadores. Né? Então, a atividade ela é revolucionária, ela é transformadora, porque ela pode modificar o status quo das coisas. Uma atividade ela é sempre motivada por um objeto, né? Ou seja, o que é esse objeto? Né? É tudo aquilo que motiva. Então, por exemplo, pode ser a produção de um texto, pode ser fazer um bolo. Né? Então, e esse objeto, ele vai atender a uma necessidade daquela comunidade, daqueles sujeitos. Então, essa representação que eu estou mostrando é uma representação do sistema de atividade criada por Engström, que é um dos estudiosos
referenciais da teoria da atividade. Então, uma atividade ela é constituída pelos sujeitos, que são os agentes, que agem, né, orientados para aquele objeto, né, para a realização, para atender aquela necessidade. Então, somos nós, somos nossos alunos na sala de aula virtual, produzindo, né, agindo para atender um determinado objetivo. Né? Essa relação ela não é direta, ela é mediada por instrumentos, né, e ferramentas, digitais ou não. Ela não acontece num vácuo, ela acontece dentro da comunidade, numa relação estabelecida pela divisão de trabalho e por regras que são tanto explícitas, aquelas que a gente sabe, olha, não pode pisar na grama, não posso gritar, enfim, tenho que usar o uniforme, como aquelas que são negociadas e implícitas durante a realização de uma atividade. A divisão de trabalho é onde acontece a distribuição negociada das tarefas, né? E também é onde se estabelece as relações de poder. Então, pode ser uma relação horizontal, né? Então, vamos todos agora ler o texto, e pode ser uma relação também hierárquica, né? Às vezes determinada pela posição do sujeito naquela realização, naquela atividade. Entender, né, as diferentes produções textuais na educação básica, pela perspectiva da atividade social, ela pode nos ajudar a planejar e agir de forma mais significativa como professores, né? Assim, de modo a tentar dar conta da complexidade do processo de produção. Então, assim, na premissa que a produção textual tem que estar balizada pela vida que se vive, que perguntas e reflexões nós, professores, precisamos fazer? Então, assim, no âmbito dos sujeitos, né? Quem são esses estudantes? O que eles fazem? O que eles desejam? O que eles já realizam? Né? O que faz sentido? Em relação ao objeto, né, no caso, a produção textual, que objetivos de nossas aulas fazem sentido, né? Que gêneros são produzidos, né? Além dos gêneros escolares, né? Como professor e estudantes agirão no sentido de concretizar essas produções textuais, né? Em relação aos instrumentos, a gente tem que se perguntar que recursos temos à nossa disposição, qual é a nossa expertise para usá-los, o que precisamos aprender, como podemos contribuir para o domínio dessas ferramentas e instrumentos. Já em relação à divisão do trabalho, né, nós precisamos nos perguntar como configurar, né, como negociar as atribuições de cada um dos sujeitos envolvidos. Né? Algumas atribuições, claro, que elas são postas pela posição dos sujeitos na atividade. Então, por exemplo, os estudantes realizam a tarefa, o professor corrige. Isso é uma divisão de trabalho já própria da posição dos sujeitos. Então, assim, como pensar essa divisão de trabalho de modo que o estudante exerça seu protagonismo e a gente possa também pensar em um ensino, uma aprendizagem mais colaborativa. Em relação às regras, como eu posso organizar o trabalho de produção textual de modo que ele ocorra sem engessar as ações, né? E, assim, permitindo práticas mais flexíveis. Né? Em relação à comunidade, como uma produção textual ocorre frente àquilo que a comunidade entende e compartilha. Bem, como eu havia mencionado antes, né, esses componentes eles estão em constante interação, eles não estão estanques. Às vezes a gente olha esse modelo e pensa assim, nossa, tudo ocorre direitinho. Não, eles estão em constante interação, essa interação nem sempre ela é linear, ela é tranquila, vou falar isso um pouco mais à frente. Mas, assim, frente a tantas questões, né, acho que pensar a produção textual, principalmente a partir das ancoragens nas linguagens e nas tecnologias,
e na perspectiva da vida que se vive, a gente precisa romper, acho que com 2 paradigmas, e já foram mencionados pelas professoras Angélica e Tereza. Eu acho que o primeiro paradigma é romper com a lógica instrumental das tecnologias, né? Ou seja, apenas como meio. Elas geram espaços de interação, elas geram espaços de produção. Então, entender as tecnologias nas suas características de comunicação e de produção e fazer as escolhas mais adequadas, vamos dizer assim, né, para que então o conhecimento aconteça, né, o conhecimento seja construído. O segundo paradigma é romper com a lógica instrumental da linguagem, né, entendendo que ela tem papel constitutivo, ou seja, é imprescindível que haja linguagem para que a atividade aconteça, né? Então, acho que como Tereza falou, a linguagem não é um domínio só do português ou só do inglês, né? As aulas, as atividades de aula, elas não acontecem se não houver a linguagem. Então, a gente constrói relações, né? Estabelece modos de falar, modos de agir na e pela linguagem. Isso eu acho que é interessante, esse segundo paradigma, porque às vezes a gente está tão imbuído daquilo que a gente já faz. Nossa, eu dou aula há tantos anos, eu já, né, ensino há muitos anos esse conteúdo, e acabo não dando conta desse papel da linguagem. Em tempos de pandemia, né, quando a gente agora tem, né, as tecnologias como espaços de interação mais robustos, o designer da produção textual, ela precisa romper com uma concepção de designer tradicional, né? Então, o que acontece? Como professores, né, sujeitos da atividade social, precisamos pensar no processo e no produto, de modo que tenhamos práticas flexíveis que atendam às especificidades do contexto e dos estudantes, considerando o ensino na vida que se vive. Então, assim, para dar alguns exemplos, eu vou mostrar, né, algumas experiências da minha equipe durante o contato capiano, que foi realizado no primeiro semestre deste ano. Com a pandemia e com as exigências, né, de distanciamento social, o CAPIERJ, então, no primeiro semestre, instituiu o contato capiano, que foi feito prioritariamente pelo AvaCap no Moodle, e esse contato, as atividades tinham caráter opcional, né? Então, a participação e engajamento, eles não eram obrigatórios, nem por parte dos professores, nem por parte dos estudantes. Enfim, a equipe de língua inglesa, então, a gente se reuniu e a gente decidiu que a gente ia oferecer alguma coisa, assim, né, de alguma oportunidade dos alunos realizarem algum contato e trabalharem um pouco também com a língua inglesa. Bem, então, nós priorizamos atividades que fizessem sentido para aquele período que nós, né, estávamos e que vivemos ainda, né? Então, nós criamos os seguintes projetos. Para o sexto ano, a gente criou o projeto English All Around, que é a presença do inglês na nossa vida, que foi para o sexto ano. Sétimo e oitavos anos, o projeto foi The View from My Window, que é um projeto que buscava discutir a rotina durante a quarentena desses estudantes. No nono ano do ensino fundamental, primeiro no ensino médio, o projeto foi o Acting Green, que buscava discutir o impacto dos meus hábitos de consumo na quarentena no meio ambiente e o que eu poderia fazer para diminuir um pouco, mitigar um pouco esse impacto. E segundo e terceiro anos, o projeto foi The Post-Pandemic Future, né? Então, o futuro pós-pandemia, então discutir, por exemplo, questões de mercado de trabalho, profissões, como é que isso ia ficar
né, como é que os novas formas de saber, né, e de fazer iriam se constituir nessa vida pós-pandemia. A nossa metodologia escolhida foi a aprendizagem baseada em projetos, o Project Based Learning, que tem o aluno como centro de aprendizagem. Esse aluno, ele é convidado, ele é desafiado a agir para resolver uma situação, problema, e no fim, né, como culminância, ele elabora, ele apresenta um produto autêntico e público. O projeto, né, ele é articulado em torno de perguntas motrizes que funcionam como espinha dorsal para as atividades ao longo do contato. Então, com isso na cabeça, com a questão da vida que se vive, atividade social, o que nós fazemos, nós, então, como produtos, né, finais, nós definimos como o sexto ano iria produzir um pôster digital sobre si mesmo, a partir das discussões. Os sétimos e oitavos anos iriam produzir um mural colaborativo com vistas de suas janelas e descrições e impressões. O nono ano e o primeiro ano do ensino médio iriam produzir um pledge, que é uma carta de compromisso. Então, eu prometo que eu vou fazer isso, isso, isso. Eu me comprometo, na verdade. E o segundo e terceiro ano do ensino médio, eles produziriam uma cápsula do tempo virtual. Bem, com isso, com essa diretriz em mente, a produção textual ela foi planejada de modo que, ao longo das atividades dos projetos, os estudantes chegassem, né, ao fim, se sentindo capazes, né, municiados de elaborar o seu produto. Então, eu não posso pensar a produção de texto, olha, eles já sabem o que é pôster, eu vou então, gente, faça um pôster aí. Então, todo esse processo, né, o aluno foi galgando os andaimes para poder chegar ao fim do projeto e apresentar o seu produto. Como professores, sujeitos da atividade social, produção textual, com atribuições específicas, né, da nossa posição na atividade, nós fizemos algumas escolhas, né? Então, nós fizemos escolhas de recursos internos e externos ao AvaCap, ao Moodle, de acordo com as suas características e potenciais de uso, tanto de comunicação como de produção, rompendo com a lógica instrumental, né, só da tecnologia, e também fizemos escolhas, né, de uso e articulação da linguagem, planejando a instrução de modo a falar com os estudantes de forma mais próxima, mais clara, né, estabelecendo relações de proximidade e respeito. Eu acho também rompendo com essa lógica instrumental da língua. E é muito comum, a gente observa, né, nessa relação presencial e digital, né, online, que foi feito, né, à força pelas circunstâncias que a gente vive, é muito comum a gente observar a transposição da instrução do impresso para o digital. Então, a gente vê assim, às vezes o professor dizendo, preencha a lacuna, ponto. Né? Sem pensar que aquela atividade é uma atividade assíncrona, ele não vai estar ali para fazer a mediação, né? Para realizar a mediação ao longo da realização daquela tarefa. Né? Então, o ensino mediado por tecnologia, ele tem seus desafios, né? Acho que eu não preciso falar nisso, né? O trabalho no AVA, ele tem um desafio que eu considero um desafio dorsal, né? Que é apresentar um produto e esse produto permita práticas flexíveis, né? Então, ou seja, quando o aluno acessa, tem que ter uma coisa lá para ele ver, tem que ter uma coisa lá que, teoricamente, dê conta, né, daquela não sincronicidade com o professor. Ele precisa encontrar alguma coisa lá. E aí, na maior parte das vezes, a instrução, ela não a gente não atenta para a instrução. Então, o fazer, né, ensino online, ele tem um componente prognóstico, né, de você conhecer o seu aluno, né,
assim, fazer as previsões do que pode ser um problema, das dificuldades, planejar a instrução de modo que você estabeleça uma relação com aquele aluno. A gente precisa prever esses obstáculos, né, e lidar com eles instrucionalmente. Então, assim, nas escolhas linguísticas que nós fazemos, né, nos recursos que nós selecionamos, mas esse produto pronto, ele precisa permitir, né, que à luz do que acontece, do que os estudantes, do que os professores façam, a gente possa agir para dar conta daquilo que a gente não planejou e que está dando problema, né? Então, nesse aspecto, a gente rompeu com aquela concepção de design tradicional, que é aquela concepção, né, em sequência, que separa as etapas de produção e de execução, né, em momentos diferentes. Então, você só retoma o produto ao fim, né, de todo o processo, por uma concepção de design instrucional contextualizado, que ele é representado por esse fractal, aonde as etapas são retomadas recursivamente à medida que as coisas acontecem. Então, a gente faz o planejamento, mas a gente não parte do que a gente acha que o estudante deve fazer, mas a gente parte do que o estudante faz e do que ele deseja fazer, né? Então, é uma mudança de forma de fazer, né? É uma mudança também, às vezes, na divisão de trabalho. Então, assim, nesse sentido, né, o que os estudantes fazem é essencial, né? Então, observar o que eles fazem é essencial para que a gente faça essas modificações ao longo desse processo, né? Então, assim, eu vou dar alguns exemplos, né, assim, práticos. Nós definimos o uso do Padlet, que é um recurso externo ao AVA, para a elaboração do mural colaborativo. O Padlet, não sei se vocês sabem, é um espaço de postagem de textos e imagens, e um pode comentar, né, a imagem do outro, e a partir, né, de relatos dos alunos durante as atividades, nós percebemos que eles estavam com dificuldade de usar. Então, a gente incorporou, né, a gente elaborou um tutorial para que eles pudessem aprender a usar o tablet e instituímos, né, revimos o nosso processo de design e instituímos, então, que nós faríamos um tutorial para cada recurso que a gente decidisse usar fora do AVA. Um outro ponto importante também, né, que rompeu com essa visão tradicional do processo de produção, foi a questão da divisão de trabalho, né? A gente tinha se organizado de uma forma e, conforme as coisas foram acontecendo, nós percebemos que havia alguns talentos, assim, na equipe, né? Então, alguns se interessavam, tinham muita facilidade por elaborar atividades, outros faziam uma mediação com o contato do aluno, né, de forma muito próxima. Então, a gente dividiu, né, redefiniu essa divisão de trabalho entre equipe de mediação e equipe de elaboração, né, sempre trabalhando em conjunto, sempre trocando. Então, a divisão do trabalho, ela também é um componente interessante para pensarmos as atribuições dos estudantes. Se a gente pensa a tecnologia como um espaço, né, de interação e um espaço gerador de conhecimento, ele também é um espaço em que eu posso repensar as atividades, né, os papéis dos meus alunos, né, no processo de reescrita, por exemplo. Eu acho que uma das vantagens, né, do uso da tecnologia é o registro. Você consegue registrar todo o processo, né? Então, a apresentação da primeira produção, da primeira versão, está ali registrada, aí vem o professor, vem os colegas, fazem comentários, e aí, então, a reescrita, a reelaboração do produto.
Então, assim, entender a produção textual como atividade social, eu acho que é pensar no sentido que ela tem para os sujeitos envolvidos, né? Então, assim, naquele momento, não fazia sentido a gente engajar os estudantes na produção de uma composição, fale como foram as suas férias. Então, não fazia, assim, o menor sentido. Então, eu acho que Baseman diz uma coisa que eu gosto muito, né? Ele diz que cada período, eu vou ler para vocês, cada período é uma estranha jornada interacional que minhas escolhas podem emoldurar. As más escolhas levando a paisagens estéreis e as escolhas mais felizes explorando dinâmicas importantes e vitais para a aula naquele momento. Bem, eu compartilho da ideia, né, que as paisagens estéreis também nos ensinam, né? Aquilo que não dá certo nos indica caminhos a percorrer e a melhorar. Elas nos fazem repensar, né? Então, na teoria da atividade, isso que não dá certo, essas paisagens estéreis, elas são chamadas de contradições, né? E elas se manifestam em distúrbios. Então, vou dar um exemplo. Nossa, planejei uma atividade tão bacana e meu aluno não abre a câmera. E ele diz que não tem microfone, né? O que fazer? Né? Como fazer escolhas nessa jornada, nessa estranha jornada interacional que lidem com essas questões? Em que elemento, em que componente da atividade? É a comunidade? Ou seja, é a direção, é a coordenação, são as famílias que têm que obrigar o aluno a abrir câmera, negociar? É o professor? Né? Ou é uma contradição dentro do próprio sujeito? Ou é de todo mundo? Né? Então, o Scott Provence, que ele é um designer instrucional assim, premiado, ele publicou um livro há pouco tempo, não na perspectiva da teoria da atividade, mas da gamificação, que o livro é Fail to Learn, errar para aprender, né? Falhar para aprender, em tradução livre. Né? Então, o autor ele diz que a nossa cultura ela não gosta do erro, ela passa pelo erro, assim, passa pelo que não dá certo de forma batida, né? Porque a gente não quer lidar com aquilo, porque isso implica em algumas sanções. Então, quando a gente planeja, por exemplo, a produção textual, né, o processo de produção textual, né, no ensino virtual ou presencial, ele não dá certo, né, e a gente vai descobrir por que ele não dá certo, isso significa o quê? Que eu vou ter que retomar, reescrever, né, analisar. Então, só para assim, terminar, né, avaliar, redesenhar, implementar, ele forma esse ciclo que ele é infinito. A gente vai estar sempre fazendo isso, né, recursivamente, como mostra essa representação de fractal. Então, assim, eu queria só mostrar algumas produções dos estudantes ao longo do contato com a Piano. Aqui a gente tem a produção, né, de um pôster, os alunos usaram o Padlet, e o aluno, eu omiti, né, apaguei ali o nome, falando do que ele gosta, né, do que ele, da influência, da presença do inglês na vida dele, e o que ele gosta que tem a ver com essa presença do inglês, né? Aqui a gente tem uma parte do mural colaborativo com fotos e reflexões que os alunos fizeram ao longo da sua, do período de quarentena, as fotos da janela e alguns comentários. Aqui a gente tem uma carta compromisso, um pledge, que também feito por um aluno, que ele diz, então, né, que eu vou começar a reciclar o lixo da minha casa, eu vou começar a tomar banhos mais curtos, eu vou usar bolsas ecológicas, eu vou desligar a torneira quando eu estiver escovando os dentes. Então, assim, todo esse processo de produção textual, ele foi sendo realizado ao longo do primeiro semestre em atividades que foram desenhadas nessa concepção de design instrucional contextualizado e entendendo, né, a produção textual como uma atividade social, em que os sujeitos estão imbuídos, né, das suas intencionalidades, daquilo que faz, do seu contexto sócio-histórico,
né? E entendendo a linguagem como como não só um instrumento de comunicação, mas como a gente construindo significados, né, na e pela linguagem. Então, assim, eu encerro a minha fala aqui. Eu queria fazer, assim, um agradecimento especial à minha equipe, que, assim, primeiro que, assim, autorizou de eu trazer a experiência para cá, e agradecer pelos momentos de aprendizagem, que nem sempre foram tranquilos, mas foram sempre muito provocadores, muito produtivos e muito significativos. Tá? Então, muito obrigada. E, assim, eu quero agradecer a todos que assistiram e agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora Andréia, colega de trabalho, né? Estamos, então, no mesmo instituto. É um prazer ouvir suas reflexões e sua experiência, suas reflexões sobre a sua experiência também agora, né? Nesse momento de ensino remoto. O evento está de parabéns, né? Em ter essa mesa tão afinada justamente numa perspectiva crítica, né? Da formação dos nossos estudantes e do nosso fazer, né? E autocrítica do nosso fazer. Então, muito obrigada. Encerramos, então, mais esse debate, mais essa mesa, agradecendo a todas e agradecendo a todos que estão nos assistindo, que comentaram no chat. Boa tarde, muito obrigada.